Boa noite, número 109, do nosso projeto de minimalismo digital. Foi um dia bem tranquilo, sabe? Um dia em que aproveitei para ler, para colocar minha leitura em dia, praticar meus exercícios, fazer uma caminhadinha. Então, assim, a parte da manhã foi basicamente isso. Foi exercícios, caminhada e leitura. A parte da tarde, descanso. E agora à noite, só relaxar também, né? Trabalho também, né? E não é só descanso. Bom, mas a experiência do dia foi a seguinte. Assim, as coisas, elas são mais simples do que parece. A nossa vida, ela precisa de momentos de tédio. Ela precisa de um fluxo. Na verdade, a minha vida, né? Não a nossa. A minha vida, ela precisa de momentos de um passo assim mais cadenciado. Porque vai assim, no movimento totalmente contrário ao que a velocidade do mundo hoje, né? Então, assim, o mundo hoje ele te coloca assim acelerado, e vivendo de modo acelerado, você não consegue perceber as coisas mais simples e nem as mais óbvias. Então, assim, é preciso de tempo para poder reconhecer essas coisas. E reconhecer e aprender a desfrutar, aprender a gostar, né? Então, assim, nós somos bombardeados todos os dias, a todo momento, para que a gente tenha uma atenção bem fragmentada. Então, assim, se eu me permitir permanecer o tempo inteiro hipnotizado pelas coisas que o mundo oferece, pela distração, por todas as coisas, né, que aparenta, né, que não são disponibilizadas, né, momento após momento, notícias, novidades, coisas para consumir, sabe, tendências, sabe, um monte de coisa que quer chamar a nossa atenção. É como se fosse eu contra não, né? Sendo como se, assim, 1 milhão de pessoas chamassem o meu nome ao mesmo tempo e quisessem começar uma conversa comigo, todos ao mesmo tempo, mas cada um querendo chamar mais minha atenção. É assim que o mundo moderno, é assim que o mundo moderno trabalha. As tecnologias tentam nos influenciar com essas tecnologias. E não só com a tecnologia, com todo tipo de coisa, com todo tipo de consumismo, com todo tipo
de informação, de tendência, né? Com novidades o tempo inteiro, com promessas, com coisas para fazer, coisas para aprender, coisas para experimentar. E assim, a cabeça vai a milhão, e a gente não consegue focar numa coisa só durante o momento, né? São 1000 coisas disputando nossa atenção e a gente não consegue focar naquilo que nós temos, né? A gente só consegue focar naquilo que a gente não tem. Então, o mundo apresenta para a gente tudo aquilo que a gente não tem. A vida que a gente não tem, as riquezas que não tem, os produtos que não tem, o status que não tem, né? Tudo. Todo mundo vai te mostrar de coisas que você não tem e vai tentar te convencer de que essas coisas elas não são desejáveis, mas que elas são essenciais e que você deveria se apropriar delas com a maior urgência possível, certo? E é um consumo, é um desejo que não tem fim. Que quanto mais aquilo que você mais queria, a partir do momento que você tem, a partir do momento que você tem acesso ou possui, aquilo já, a partir do momento que você toca ou você experimenta, aquilo perde seu valor, né? Perde ali o seu desejo por aquilo, né? Aquele desejo ele não é consumado, né? Você não fica satisfeito. E aí o mundo sempre vai te apresentar o próximo nível, né? Então, você conseguiu isso hoje, você experimentou isso hoje, você se tornou, você conquistou, você teve essa conquista hoje, ok. Então aí lá vai a próxima, né? Que é o que você tem que buscar, que você tem que ser, que você tem que fazer, aquilo que você tem que experimentar, aquilo que você tem que aprender sempre vem, sempre tem uma outra novidade, sempre tem uma novidade, um degrau a mais. E esse degrau faz parte de uma escada que nunca tem fim, porque os olhos do homem, eles, ele, eles desejam infinitamente. Então, quando as coisas externas, o mundo começa a capturar sua atenção, ele vai te tornar um escravo, porque a partir disso, porque ele vai te colocar ele vai te colocar no lugar e vai te apresentar coisas e vai fazer com que você, entre aspas, se apaixone por essas coisas. E assim que você conquista essa coisa, ele vai te apresentar uma nova paixão. Vai fazer você se apaixonar por outra coisa. E você vai ser movido de desejo em desejo. Você vai agir com base numa emoção criada por algo que vem de fora. Então, essa é a missão do mercado, essa é a missão das empresas, das grandes empresas, essa é a missão das tendências, né? Da moda. Essa é a missão do mundo, é fazer com que o seu desejo sempre se renove, nunca tenha fim. E aí o seu foco não vai estar em você, não vai estar em quem você é,
não vai estar naquilo que você tem, vai estar naquilo que você precisa ter, aquilo que você precisa ser, e não naquilo que você é. Porque aquilo que você é não tem passado nem futuro. Você não é algo que te falta, você não precisa de nada para te completar, né? É você aqui e agora, é a sua essência, é aquilo que você é, independente do que os outros pensam, independente do seu status, independente da sua, da sua situação financeira, independente do seu número de seguidores, né, de você ser um anônimo ou ser um herói, é você mesmo. Então, esse é o jogo. Fazer com que a pessoa se distraia a maior quantidade de tempo possível, se possível o tempo inteiro, ele possa estar vivendo num looping, né? Numa esteira infinita, e possa viver pelos instintos de sempre querer mais e de satisfazer um desejo instintivo por dopamina barata e recorrente. Então, esse é o jogo que cada um de nós precisa conhecer e que, na verdade, é lançado como urgente, como essencial, como extremamente necessário. Mas se você parar para pensar, você não precisa de nada, nada disso. Tudo que você precisa, você já tem. Então, não há nada no mundo que seja extremamente essencial e que você já não tenha, que já não esteja disponível para você. Então, assim, todas essas necessidades artificiais, você consegue viver sem. Entendeu? Esse apelo que esse marketing abusivo que nos é apresentado é mentira. É mentira, ninguém precisa disso. É inconcebível as pessoas precisarem de tudo isso que é ofertado o tempo inteiro. É criado um alarme de escassez na cabeça de cada um de nós, de que nada é suficiente. Sempre tem uma próxima conquista, sempre tem algo a mais que normalmente a gente não tem para a gente correr atrás. É que nem aquela analogia de você amarrar ali uma cenoura numa isca para o burro caminhar. Entendeu? Ele sempre vai tentar abocanhar essa cenoura, mas ele nunca vai chegar nela. Ela vai estar próxima demais da boca dele, mas ele nunca vai conseguir morder ela e comer. Entende? Então ele vai morrer tentando pegar essa cenoura. E essa cenoura, no nosso caso, ela é sempre a próxima conquista. Ela é sempre a próxima novidade. Então nos é apresentado com algo extremamente essencial. Então nós somos dependentes, nós ficamos dependentes sempre da próxima novidade.
E a partir do momento que a gente tem consciência disso e foca realmente nas coisas que nós somos, em quem nós somos e naquilo que nós temos, é que a grande maioria dos desejos não precisam ser saciados, porque eles são criados artificialmente, não vêm de nós mesmos, mas nos é instigado isso no nosso cérebro reptiliano. E aí a gente acaba achando que nós de fato precisamos disso, mas de fato não precisamos. Tudo que nós precisamos, a grande maioria já tem. Tudo que nós precisamos é de viver bem, comer e beber, se vestir e de ter relações saudáveis com outras pessoas e de um lugar para dormir, um lugar para se refugiar, que é a nossa casa. A grande maioria do mundo tem isso. E aí todo o resto é dispensável, sabe? É dispensável. Então, assim, parando para pensar quanto tempo a gente não gasta com coisas banais, coisas que não fazem sentido nenhum, que não agregam em nada na nossa vida, que não nos fazem crescer como pessoas, sabe? Coisas soltas que só tomam o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos e nos coloca de uma maneira hipnotizada. Então nós precisamos ser conscientes. Então, assim, é algo que tá no meu entendimento, sabe? Mas tem horas que a miragem ela é forte demais. E a gente acaba caindo de novo na armadilha, mesmo sabendo, mesmo conhecendo. Então é por isso que é tão providencial para mim, para todos, nos esforçar, treinar para praticar o agora, a atenção plena, para nos colocar no modo consciente e permanecer nele a maior quantidade de tempo possível. E ter uma capacidade de desenvolver, né? Uma capacidade analítica de autopercepção, de conseguir enxergar aquilo que é necessário, conseguir separar isso, aquilo que é necessário daquilo que é banal, e ficar apenas com aquilo que é necessário, com o essencial. É poder observar a nossa própria vida, a nossa própria rotina, e se nos desfazer das coisas que a gente não precisa. É o resultado de uma busca diária por autoanálise e tentar fazer isso com a maturidade, com o nível de maturidade que a gente tem, com o nível de sinceridade e humildade que a gente tem. Sabe, olhar para si e perceber um monte de lixo que assim, que tá
a nossa vida, que ocupa espaço demais, né? É que nem pega que fazer, que nem a gente faz com o celular. Quando o celular a gente tá pesado, a gente vai lá na lixeira e esvazia ela, sabe? A gente é como um celular sobrecarregado. A memória não consegue, né? O nosso cartão de memória ele tá cheio. E quando ele tá cheio, ele não consegue guardar mais nada, sabe? E é assim que nós somos diariamente. Nós permitimos que um monte de informação sem nexo, vazia, é desprezível, enche o nosso HD. E o nosso HD fica, antes do fim do dia, nosso HD já está mais que cheio. E a gente quer martelar isso para que caiba mais e mais e mais. E aí buga o nosso sistema e a gente não consegue fazer a única coisa que nós deveríamos fazer, que é prestar atenção. Prestar atenção em nós mesmos e tomar atitudes saudáveis e óbvias. E o nosso sistema fica igual o do celular, lento, lento, lento. E viciado em cada vez mais informação, mais e mais e mais. E aí o que acontece? Viramos refém de um vírus, né? De um vírus corrompido, de um vírus e nosso sistema fica corrompido. E aí a gente abre mão do controle e deixa que essa massa, né, de conteúdo molde e decida sobre aquilo que é realidade para nós. Então é isso. É isso que eu percebi hoje. E percebi em mim, sabe? Não percebi. Não estou aqui apontando o dedo para outras pessoas do meu convívio. Ou o que eu vejo, o que eu percebo tudo que eu falo aqui é a respeito da minha própria pessoa, coisas que eu percebo. Então, assim, eu vejo que eu preciso de um pouco mais de autoanálise. De um pouco, não. De permanecer em autoanálise. De começar a enxergar e não só enxergar, porque às vezes eu enxergo, mas de enxergar, analisar e praticar essas coisas óbvias. São coisas óbvias, são as coisas mais simples e mais óbvias, mas que na rotina passa batido. E aí a gente vai fazer uma revisão do nosso dia e olha para trás e fala assim, vixe, olha que mancada, olha que besteira, olha que quantidade de tempo desperdiçado. E foi desperdiçado com coisa que não vale a pena, com lixo, e a gente se alimenta e busca esse lixo. A verdade é isso. A gente procura por isso. E esse lixo está aí, ó, de maneira cada vez mais fácil, disponível, cada vez mais disponível, cada vez com mais fácil acesso e envelopado de uma maneira bonita, de uma maneira atraente,
para que bobos como nós caiam nisso todo santo dia, em todo santo momento. Mas cada dia que passa, graças a Deus, a percepção vai mudando e a gente vai encontrando novas formas de burlar ou diminuir o efeito dessas distrações. E quanto mais a gente pratica coisas que ancoram a nossa atenção no momento presente, mais a gente percebe as coisas óbvias, mais a gente se apega a essas coisas óbvias e para de alimentar esse fogo da distração, esse fogo da inutilidade, da passividade. E vamos ficando cada vez mais ativos e presentes. É claro que esse avanço é minúsculo, mas a gente tem que ter uma mentalidade de longo prazo, porque assim os avanços vão ser minúsculos. Não é um jogo de linha reta. A gente é mais é mais como uma onda, né? Cheia de altos e baixos, cheia de picos e vales, e essas ondas elas ficam cada vez mais crescentes, na mesma proporção que a gente consegue ficar mais tempo alerta, ou consegue despertar, ter vários despertamentos durante o dia. Então que a gente possa ficar cada vez mais ligado, mais alerta, e possa retornar desses momentos de dormência, né? Mas está tudo certo, vamos conseguir, estamos no caminho. E enquanto permanecemos no caminho, e quanto mais a gente permanece no caminho da presença, no caminho da simplicidade, mais as coisas elas ficam a nosso favor, mais as chances elas ficam a nosso favor. Dito 109. Uma boa noite. E até amanhã, se Deus quiser.